Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje, gente, eu tô voltando aqui, né, com os meus testemunhos. Terminei de recitar os 150 salmos, tinha dado uma parada com os testemunhos, mas agora eu vou voltar com os testemunhos da minha vida, né, gente? E eu quero fazer, assim, uma série completa de testemunhos. Desde quando eu era pequena, para vocês entenderem um pouco, né, o que ocorre com esse ser humano aqui chamada Elizabeth, gente. Para ser sincera, às vezes nem eu sei quem eu sou, nem eu me reconheço. Mas, né, quem sabe é Deus, porque Ele sabe o porquê de todas as coisas. Então eu quero compartilhar com vocês a minha história, né, desde quando eu era bem pequenininha, o que é isso que realmente eu ainda não sei, o que eu sou, quem sou eu, o que eu tenho, porque eu tenho essas coisas, porque eu tenho esses dons, entendeu? Então, gente, eu quero compartilhar muito com vocês essas coisas, porque quando eu penso assim, quando Deus, ele te dá uma visão espiritual das coisas, você sabe que aquilo é real. E no mundo que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, a gente vê tanta coisa errada acontecendo, tanto o inimigo, ele assim, atacando as pessoas, iludindo as pessoas sofrendo. Você tem a obrigação de testemunhar, né? Você tem a obrigação de testemunhar isso que Deus colocou na tua vida, este dom, né, que Ele deu de você ver as coisas, de você ver o que é bom e o que é mal que existe no mundo. Não que isso faça de mim uma pessoa santa, não, porque eu não sou perfeita. Eu sou uma pessoa que já fui muito pecadora, né? Já pequei bastante, sabendo que era pecado, sim. E também caindo na tentação, né, gente? Caindo na tentação. Mas, igual eu falei para vocês, cada queda que a gente tem na vida é um aprendizado. Porque às vezes Deus, ele permite a gente sofrer, a gente cair na queda, ter a queda sim, né? Cair no pecado, para quê? Pra gente aprender, né? É ali que como diz, milho de pipoca não vira pipoca sem passar pelo fogo. Às vezes a gente tem que passar pelo fogo para ter o discernimento das coisas na nossa vida. Então, isso que eu quero falar para você, não sou nenhuma santa, não sou perfeita, né? Hoje eu tenho a inteira consciência que eu tenho que ficar perto do meu Deus, porque Ele é tudo para mim, sempre foi a minha vida inteira, né? E eu sempre enxerguei isso e Deus, eu tenho assim muita gratidão, porque Deus nunca se afastou de mim, né? E por mais que eu tentasse me afastar dele, eu não conseguia, eu sempre voltava para ele. E hoje eu estou aqui como prova disso, né? Eu estou aqui continuando falando dele, assim como eu fiz a minha vida inteira. Bem antes de ter redes sociais, eu já falava, né? De tudo que Deus fazia na minha vida. Eu contava para as outras pessoas dos testemunhos, das coisas que eu via, das coisas que eu sonhava, dos tormentos, né? Porque eu vivi uma vida assim entre anjos e demônios, né? Não só a parte espiritual, que eu tenho discernimento do bem, mas eu também tenho discernimento do mal, porque eu enxergo os dois lados, tanto do bem contra como do mal, entendeu, gente? Então, gente, o que eu vou falar pra vocês? Vou começar a contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Desde pequena, né? Desde quando eu me entendo por gente, porque a gente tem uma certa idade. Não sei se vocês se lembram, quando você teve consciência desse mundo. Eu me lembro quando eu despertei para o mundo, quando eu tive a consciência. Eu tinha por volta, acho que de uns 6 anos. E eu lembro que era um domingo, quando a minha consciência, ela despertou para a vida. E o que aconteceu? Quando eu despertei essa consciência para a vida, o que eu senti? Eu me lembro, gente. Eu senti muito medo desse mundo. Aí eu vi todas aquelas pessoas ao meu redor que eram os meus familiares, né? E eu lembro que a vontade que eu tinha era só de me esconder. Eu queria me esconder, mas eu não conseguia me esconder. Eu lembro que eu tinha por volta de uns 6 anos, por aí. Entre 5 e meio e 6. E aí, gente, eu tinha muita vontade de me esconder. Eu tinha muito medo daquelas pessoas, que eram os meus familiares, né? Só que eu não entendia por que eu tinha aquele medo. Hoje eu entendo por que eu tinha aquele medo. Não era dos meus familiares que eu tinha medo. Eu tinha medo daquele espírito, né? Que estava ali junto dos meus familiares. Aquele espírito
que rondava a minha família, né? Minha família parental, meu pai, minha mãe. Então era disso que eu tinha medo, gente, porque eu sempre soube que ali, naquela casa onde eu morava com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu sempre soube que ali tinha uma coisa bem assim maligna, gente. E porque tinha porque tinha muita influência maligna. E ali na casa dos meus pais eu tive assim, vamos dizer assim, a maior batalha da minha vida foi ali, né? Na casa deles, porque ali foi uma batalha mesmo, porque era uma luta diária com anjos, demônios, entendeu? Os demônios querendo me pegar e eu fugindo, e eu tinha muita paralisia do sono. Na casa dos meus pais era muita paralisia do sono, eu tinha praticamente todos os dias paralisia do sono. Para quem não sabe, a paralisia do sono, ela é uma coisa horrível, uma coisa diabólica, né? Que você pensa que você tá ali naquele estado de transe, você entra tipo num transe, você vai dormir, mas você não dorme, você entra tipo num transe, onde você escuta vozes, onde você é sufocado, onde você é oprimido, entendeu? Tudo pelo maligno. Então acontecia tudo isso comigo, eu escutava vozes, eu era oprimida, o maligno me sufocava, entendeu? Quando também não era os sonhos, né? Muitos sonhos, pesadelos com o demônio. Ele sempre aparecendo, e no meu sonho, gente, era muito real, porque ele falava pra mim assim: eu vou te pegar, eu peguei a tua família, eu vou pegar você também, você não vai escapar de mim. E sempre nos meus sonhos eu falava assim: não, você não vai me pegar, porque eu tenho fé em Deus e Deus vai me ajudar, né? Então sempre nesses sonhos eu sempre relutava com ele, eu sempre ia pro ataque, sabe? Assim, eu com muito medo, mas eu ia com medo mesmo pro ataque contra as forças malignas, porque eu sabia que aquilo não era normal, gente. Então era sonhos, pesadelos, né? Isso não é um pesadelo com o inimigo. Quando você sonha, é porque ele é horrível. É um pesadelo. E era uma luta constante com a paralisia do sono, que aquilo não acabava. Era praticamente todo dia a paralisia do sono. E era aquela vida, né, conturbada. Você via ali que ali tinha alguma coisa influenciando pro lado do mal ali na nossa família, né? Que fazia a gente ter uma desunião entre os irmãos, muita briga, muito xingamento. Às vezes eles brigavam, assim, eu ficava só observando. Eles brigavam por um copo de água, ou às vezes um copo fora do lugar, era motivo de briga. Tudo era motivo de briga, de desunião, né? Então eu fui percebendo, e eu não me sentia, porque eu sentia, eu sempre, desde pequeno, eu sempre senti as coisas, né? E aí, gente, o tempo foi passando, eu fui crescendo, tendo que lidar, né, desde muito nova com essa situação, né? Que às vezes você nem conta com as pessoas acharem que você era louca. Até, gente, que um dia eu tive a minha primeira visão, né? Que eu vi algo realmente que não era desse mundo, que era algo sobrenatural. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo, no próximo testemunho que eu vim dar aqui na rede, né? Que eu tô fazendo agora, igual eu falo para vocês. Este é o meu primeiro testemunho, tô contando a minha vida para vocês. Então, essa primeira visão que eu tive, eu tinha por volta dos 10, 11 anos, que apareceu algo para mim. E eu sabia que isso que eu vi não era algo desse mundo, era algo realmente sobrenatural. Tá bom, meus queridos? Aguarde aí o próximo testemunhos, que logo eu farei e publicarei para compartilhar com vocês. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Um grande abraço. Tchau, gente!